Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marco Vilas Boas, trompista da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. E hoje apresento o episódio de número 3 do Horncast Resenha, que é um oferecimento da Associação Brasileira de Trompistas. No episódio de hoje, teremos a ilustre presença do trompista Dr. Radegundes Feitosa, professor de trompa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atual presidente da International Horn Society. Olá, Radegundes, seja bem-vindo ao Horncast Resenha. Agradeço pela sua disponibilidade. Olá, Marquinhos, tudo bem? Agradeço também o convite, prazer estar aqui conversando com você. Radegundes, para a gente começar a nossa conversa, você poderia contar um pouquinho sobre a sua trajetória e quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse caminho? Eu comecei mais ou menos em 2000 a tocar trompa, eu tinha entre 11 e 12 anos, eu não lembro o mês exatamente, né? Eu comecei nos cursos de extensão lá da UFPB, né, em João Pessoa, na Paraíba. Meu professor, assim, o único professor regular, na verdade, que eu tive foi o professor Cisneiro de Andrade, que é o professor lá da universidade, trompista também do Brasil, né? O Quinteto de Metais e Percussão. E aí eu fiz a graduação depois também com ele. Logo no finalzinho da graduação, eu passei no concurso aqui da universidade e aí acabei fazendo mestrado também na UFPB e depois, em seguida, o doutorado, né? Nesse início, antes de entrar na universidade, eu tive uma vida muito ativa no universo de orquestras lá de João Pessoa, então eu tocava primeiramente na orquestra jovem, acho que eu comecei... Aliás, logo que eu iniciei mesmo, tinha a orquestra infanto-juvenil, né? Então, logo que eu comecei a tocar trompa, com poucos meses eu estava tocando nessa orquestra infanto-juvenil. Depois eu comecei a tocar na orquestra jovem do estado, depois comecei a fazer cachê na orquestra sinfônica e depois entrei na orquestra do município. E teve um bom período ali que eu fiquei fazendo primeira trompa nessas três orquestras, né? Na orquestra jovem, na orquestra do estado, que era a orquestra profissional, e na orquestra do município, que era uma orquestra, eu diria, semi-profissional na época, né? Depois disso, acho que é uma coisa interessante de falar, né, ainda nesse âmbito da formação, né, porque esses grupos tiveram um impacto muito grande na minha formação. Eu tinha aquele sonho, né, de estudar fora do Brasil e tal, mas aí quando eu fiz o mestrado em educação musical, abriu muito, assim, a minha cabeça, né, e eu acabei focando no estudo do ensino da trompa no Brasil, pensando na música brasileira especialmente, e depois continuei esse trabalho no doutorado. Você falou das dificuldades, né? Olha, quando você falou, e é por isso que eu gosto de não... Tanto quando eu entrevisto como quando eu sou entrevistado, de não me preparar. Porque vem normalmente na sua cabeça algo mais real na resposta, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi acesso a material, né? E é uma coisa hoje que eu fico muito feliz no Brasil, porque hoje você tem a possibilidade, se você quiser, de comprar um instrumento testando o instrumento, né? Sim. Mas na minha época, o primeiro instrumento, assim, profissional, que foi um Alexander 103, foi uma luta muito grande, assim, para conseguir, né? Nessas três orquestras, eu cheguei a tocar por pelo menos um ano, eu acho, com uma trompa Veril. E foi uma dificuldade, era uma dificuldade, assim, muito grande. Foram muitos anos depois para tirar muitos vícios que eu construí nessa época, porque eu estudava muito, né? E aí construí muitos vícios que eu diria que atrapalharam um pouco a minha formação. Inclusive, não só os instrumentos, mas os bocais. Então, hoje, até o conhecimento, essa difusão do conhecimento com a internet, né, com esse tipo de prática, como essas entrevistas que a gente faz, eu acho que é muito importante assim, que as pessoas realmente prestem atenção. É muita informação e, às vezes, isso é um problema também, né? Mas eu acho melhor ter que lidar com esse problema do que ter que lidar com nada, com muito pouco, né? Outra coisa dessa falta do acesso a material é que, por mais que uma pessoa falasse, né, ou que meu professor explicasse, você não ter acesso para testar e para incorporar aquela informação é uma grande dificuldade, era, né? Hoje eu acho que ainda existe essa dificuldade, mas eu acho que é muito menor, não tem comparação. Sim. Eu já abordei esse assunto em outras entrevistas, inclusive, né? E com o avanço da tecnologia e tudo, né? Veio para agregar essas situações, né?
Eu lembro de quando eu comecei também a estudar e eu tinha dificuldade de acesso à partitura mesmo, né? Não só material como trompa, vocal, essas coisas, mas a partitura, as gravações, a gente não tinha. Hoje está tudo muito mais fácil, né? Hoje a gente tem essas plataformas de streams aí que ajudam muito, né? A gente ter uma referência e tal, mas realmente o acesso era uma coisa complexa há pouco tempo atrás, né? Há pouco tempo mesmo, você falou da partitura, eu lembro, acho que não sei se foi em 2007, teve um concurso na França, que eu não lembro mais qual era o nome do concurso, que eu queria fazer esse concurso, e aí eu juntei uma grana e comprei todas as partituras que o concurso pedia, né, em euro. Na época era uma coisa assim, era caro, né, foi um investimento, mas eu não consegui fazer o concurso porque as partituras não chegaram. Pois é. Porque tinha muitas obras que eram novas obras, né? Uhum. Que eram pedidas no concurso. Então, para você ver, era difícil mesmo, né? Os caras depois ficaram com assim, né? Tristes com a situação, a própria editora, aí eles mandaram uma segunda cópia e não sei quantos meses depois chegaram as duas encomendas. Nossa, Eles enviaram. Aí eu acabei doando as partituras, mas, enfim, né? Histórias, né? Da vida. Uhum. Legal. Depois dessa grande trajetória, né, sua de formação e tudo, eu queria que você contasse um pouquinho, porque hoje você é uma referência, né, no cenário nacional, e falar também um pouquinho sobre a experiência de assumir ainda bem novo a cadeira de professor titular numa universidade federal. O que aconteceu, né? Quando eu comecei ali, como eu falei, entre esses 11, 12 anos, mais ou menos, eu encontrei um ambiente muito legal na UFPB, né, no departamento de música da UFPB. Era uma época que a produção, principalmente dos grupos de câmara, ela estava explodindo, assim, com o Brasil gravando CDs, depois o Brazilian Trombone Ensemble, você tinha o Quinteto da Paraíba, que também fazia muita coisa, né, que era um quinteto de cordas, enfim. Nesse ambiente eu me envolvi muito cedo, né, para valer com a música, e aí eu me envolvi tanto que a gente começou já com a paralela à Orquestra Infanto Juvenil que eu mencionei antes, a gente montou um quinteto de metais, né, que existe até hoje, chama Jampa Brass, esse quinteto. Curti muito o grupo, né, o ambiente, enfim. Comecei a me envolver e eu sempre comecei a ter aulas, eu participava às vezes como ouvinte nas aulas na universidade, para você ter uma ideia, né? Eu ia para a universidade e dar uma pausa no estudo, tá tendo uma aula de, sei lá, de harmonia, eu ia lá ouvir a aula de harmonia. Nessa pegada que eu me envolvi, né? E aí o que é que isso tem a ver com a universidade? É que eu gostava muito de ouvir as conversas do meu pai com os alunos dele, com os colegas, né, sobre o mercado de trabalho, o que era legal fazer em música. E meu pai dizia, olha, para mim o melhor emprego na área de música no Brasil é você, hoje, né, você ser professor de universidade. Então, desde 13, 14 anos, eu coloquei isso na minha cabeça, Sim. que era o que eu queria fazer, né? Uhum. Então, eu assistia provas, né? Eu já trabalhava para fazer os meus cursos o mais rápido possível, sabendo que iriam abrir vagas, como aconteceu depois, né? A época que eu entrei aqui, um pouquinho antes, com o Rinaldo entrando na UFPE, eu não me recordo exatamente o ano, se foi 2006 ou 2007. Eu entrei em 2008, acho que Celso entrou em 2009 na UFPA, se eu não estou enganado. Então, acho que, não sei se Felipe também, eu lembro que teve concurso na Unirio nessa época, que Luizinho entrou também na Unirio, né? Então, foi uma época que aconteceram vários concursos, e eu já estava prevendo isso por causa do meu pai, né, do que ele falava, do que ele sentia do ambiente. Uhum. Eu já fui me preparando, e foi por isso que deu certo. Porque quando abriu a vaga aqui na UFRN, eu estava no último semestre, né, eu já sabia o que tinha que fazer, já tinha visto outros casos, né, para poder fazer a prova, né, os documentos que você tem que ter mostrando isso. Então, eu já, assim que saíram a lista dos temas, né, o próprio repertório, mantinha um repertório básico, né, que foi pedido, como o Quarto de Mozart, por exemplo, como o Glier, né. Diante desse contexto, foi por isso que deu certo, né, para entrar. E aí, assim, teve alguns desafios pelos quais eu tive que passar na minha vida, porque hoje se discute muito sobre essa coisa de inclusão, dos preconceitos, do bullying, né, e eu passei
não é diretamente, não é aquela coisa aberta, mas é uma coisa meio sistêmica, como se diz, né? Por algumas dificuldades, por ser muito novo. Né? E aí as pessoas olhavam de uma forma diferente, mesmo que elas não quisessem, né? Mas aí eu fui trabalhando, a melhor resposta para isso, na época que eu pude ter, foi o trabalho, né? Foi buscar fazer o máximo possível pela universidade, pela classe, e eu acho que isso ajudou muito, assim, né? E aí, esse é o lado positivo, né? Mas eu reflito muito sobre isso, venho refletindo ao longo dos anos. Teve um lado negativo, eu confesso que eu sinto falta de ter tocado mais em orquestra, sabe? Não dá para reclamar, não dá para reclamar do que eu tenho hoje na minha carreira de forma nenhuma. Mas, né, eu acho que a gente sempre pensa no e se, né? Uhum. Eu sinto falta de ter tocado um pouco mais em orquestra, apesar de ter tocado bastante aí, principalmente repertórios maiores, assim, entre os 14, 19, 20 anos, eu toquei bastante, assim, Brahms, Tchaikovsky, Strauss, Mahler, mas eu gostaria de ter tocado ainda mais. Imagino. Radegundes, assim, além de professor, né, e um grande pesquisador, você tem atuado como solista no cenário nacional e também internacional, com uma grande frequência, né? Assim, aí é uma pergunta que acho que eu vou incluir uma questão que acho que vai poder me ajudar também, inclusive. Eu queria saber como você lida, né, com a pressão de se apresentar como solista e para as mais variadas plateias, e quais estratégias você utiliza para conciliar o trabalho como educador, como pesquisador e solista, e também como pai, né? Porque você hoje é pai, né? Então, assim, acho que conciliar isso tudo é um grande desafio para nós músicos, né? Questão de organização de tempo, inclusive. Você pode contar para a gente como é que você faz? Olha, Marquinho, a primeira coisa que eu diria é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, assim, eu até brinco com os meus alunos, né? Porque o que eu consigo tocar de trompa vem de muito estudo. Eu não considero, vendo, né, muita gente que eu já vi em um monte de lugar, que eu tenho facilidade para tocar trompa. Agora, se eu tenho algo que eu desenvolvi que talvez venha de alguma habilidade também natural, apesar de que o esforço é imprescindível, acho que em qualquer caso, mas é a questão da disciplina, da organização, né? Então, e ao longo do tempo, com mestrado e doutorado, eu diria que isso aumentou. Eu tento sistematizar muitas coisas, né? Então, eu busco cada vez mais desenvolver a habilidade de receber informação uma vez e já tentar absorver aquela informação. Então, o que eu vejo muito hoje com os trompistas no geral, né? Não só estudantes, mas profissionais também, né? Vou dar um exemplo, inclusive, desse último encontro, né? Sim. Frank Lloyd falou lá, eu traduzi um dos masterclass de Frank Lloyd, ele falou lá uma informação que eu achei muito interessante, é aquela coisa, né? Eu acho que a vida é um eterno aprendizado. Então, ele falou uma coisa, eu busquei gravar aquilo ali, assim que acabou eu anotei, e hoje eu já incorporei nas minhas aulas. Um comentário simples que ele falou sobre uma maneira de pensar, né, em relação ao registro agudo. Se eu não me engano, ele falou assim, né, que se o som está saindo, mas está falhando um pouco, é porque você está apertando demais. Se o som não está saindo, é porque está muito aberto. Uhum. Né? E aí, eu falei essa coisa da disciplina, da sistematização, né? Eu conversando com alguns alunos que estavam também no Masterclass, eles não lembravam que ele tinha falado isso. Então, quando a gente vai trazendo agora para a resposta da sua pergunta, né, pensar sobre essa organização, sobre como lidar com tudo isso, né, é a sistematização. Eu diria que é a primeira coisa. Então, hoje, por exemplo, vai ser um dia corrido para mim, eu sei que eu vou ter, sei lá, menos de 1 hora para estudar, eu vou estudar de acordo com essa 1 hora. Né? Eu me planejo para aquilo ali para que eu consiga me manter com aquilo ali. Ok. Essa habilidade de desenvolver isso, né? Essa sistematização e essa absorção da informação vai ter impacto direto em conseguir tocar bem. Sim. Porque eu preciso fazer os fundamentos para tocar. É por isso que eu trabalho tanto fundamento, né? Porque é o que me possibilita chegar lá, mesmo que eu não tenha estudado tanto a obra, e conseguir tocar de alguma maneira aquela obra, né? Ou dar conta de alguma forma.
Aí você pensa, né? Lidar com essas vertentes que são bem diferentes, né? Pesquisador, educador, pai e performer, né? Você tem que ter prioridades. Sim. Não tem jeito. Então, minha primeira prioridade, desde que eu tenho família, família que eu digo mais próximo, né? Minha esposa, depois o meu filho, é a família. Então, eu tenho um horário para trabalhar e eu vou me programar, sistematizar para trabalhar naquele horário. Se eu tenho meia hora por dia, num dia específico, né? Vai ser meia hora naquele dia. Se eu tenho mais tempo, eu vou fazer mais tempo, né? Então, beleza, família. Depois, eu entendi para que eu dê aula bem, que é o meu trabalho, né? Meu principal trabalho é dar aula, não é tocar. Eu preciso tocar bem. Para mim, faz muita diferença na qualidade da minha aula. Então, a minha segunda prioridade é tocar. Se eu tenho que escolher o que eu vou fazer, a minha prioridade é tocar, né? É estudar. Depois, dar aula, depois pesquisador. Ok, então eu vou sistematizar seguindo sempre essa ordem. A outra coisa que eu aprendi muito, tenho aprendido sempre, né? Conforme eu tive o Matias, né? Conforme ele nasceu e a gente foi organizando a rotina com ele, é que você tem que elencar as lutas que você vai encarar. Então, e outra coisa que eu concilio com isso, escolher as suas lutas, né? É lembrar, ter em mente, as coisas são o que elas são. A gente trabalha para mudar, mas tem o agora. Agora, como é que as coisas são? Então, tem certas coisas que você vai ter que viver com as condições que você tem. Então, às vezes, a gente fica naquela, né? Ainda tenho que fazer aquilo, tá, mas vai dar certo. Sabe quando a gente começa com essa mentalidade positiva e aí começa a querer abraçar o mundo? Uhum. Isso é uma coisa que eu, dentro do possível, parei de fazer. Porque atrapalhava a manter essas prioridades, né? Então, às vezes, a gente tem que dizer não, às vezes a gente tem que escolher o que vai fazer. Não dá para abraçar o mundo. Então, ou seja, sistematização, prioridades e esse último aspecto que eu falei, né, escolher as lutas que a gente vai ter, eu diria que são 3 coisas que possibilitam atuar nessas diferentes vertentes. Entretanto, é claro, eu sinto, hoje, por exemplo, é mais difícil para eu conseguir buscar, né, um alto nível de performance fazendo tudo isso. Se eu exclusivamente focasse na performance, eu sinto que eu conseguiria um resultado melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu penso muito, né? Meu pai falava muito isso, né? Ele dizia assim, né? As pessoas esquecem que elas foram ajudadas, né? E eu nunca quero esquecer que eu fui ajudado. Por muitas pessoas. Exato. Então, para mim, hoje, a dedicação que eu tenho como professor e como pesquisador tem muito a ver com isso. Eu quero passar para frente o que eu aprendi e quero ajudar as pessoas a conquistarem os objetivos dela. E ainda mais como professor da universidade, esse é meu objetivo principal. Não é por mais que eu busque também ser um performer de alto nível. A prioridade, eu busco isso também, mas a prioridade é ser um bom professor, é passar para frente o que eu aprendi. Maravilha. Antes de eu fazer até a próxima pergunta, gostaria de parabenizar por essa forma como você lida com as situações, com o trabalho, e realmente é uma excelência muito grande, né? Obrigado. A próxima pergunta também vai até complementar um pouco sobre o que a gente conversou agora. Recentemente, né, você iniciou uma série de vídeos onde você compartilha através das redes sociais suas diferentes rotinas e preparações para suas atividades, abordando diversos aspectos, né, a respeito da vida de um trompista. Poderia compartilhar conosco, assim, de onde surgiu essa ideia e quais são seus objetivos com esse trabalho? Então, é como você falou, né, complementando o que eu estava dizendo antes, é justamente essa coisa da difusão da informação, né? E aí eu tô com o professor Flávio Gabriel, que é o professor de trompete, ele está fazendo um trabalho de gestão de marketing digital comigo. E aí ele começou a fazer os 100 dias e me motivou a fazer também, explicando justamente isso, como essa ferramenta, ela seria, né, como essa prática, esse processo seria interessante para atingir esse objetivo, né, de difundir as informações. Uhum. E é impressionante, né, como as redes sociais chegam às pessoas, assim, porque mesmo
todos nós, né, já fazendo alguma coisa, a forma como você lida com a rede social, do ponto de vista, né, o que você faz, como você faz, tem um impacto muito grande na quantidade de pessoas que você atinge. Como eu falei, se eu tive acesso a tudo isso, por que não passar para outras pessoas, né? E tendo essa missão, a rede social é essencial. Então, quando o professor Flávio trouxe essa ideia, e a primeira coisa que eu pensei, né, não vou ter tempo de fazer isso, né? E hoje é uma coisa que eu tive que encaixar justamente sistematizando, né? Então, os vídeos, eles não têm basicamente nenhuma edição, né? No máximo, quando eu pego momentos diferentes do dia, como eu fiz principalmente no início, eu vou lá e emendo os vídeos no próprio celular, mas eles não têm edição de ficar gravando várias vezes, tal. É realmente o que eu estou estudando. Então, eu sistematizei isso para conseguir fazer, né? E o mais interessante é o retorno, né? Porque a quantidade de pessoas, assim, tem escrevido, principalmente desconhecidas, assim, né? E perguntando detalhes, assim, às vezes da técnica, às vezes uma coisa musical, às vezes da rotina. Eu acho muito legal isso, sabe? Essa conexão. Esse é o lado bom, né? Uhum. Da rede social, entendeu? Então, o principal objetivo é esse, né? E, enfim, espero que as pessoas gostem, que de alguma forma ajude as pessoas. Né? Sim. Vem até para complementar lá no início, né, que a gente falou sobre acessibilidade, né? Assim, hoje você vê que é muito mais fácil, né, cara, a gente ter acesso a esse tipo de informação, né? Quisera eu lá, quando eu iniciei, ter essa facilidade, assim, de acesso, né, à informação, de conhecimento das coisas, assim. Era bem difícil. Apesar de eu ter tido um grande professor, sabe, mas faltava um pouco mais de referências, de algumas outras coisas. E se você me permite, Marquinhos, é justamente isso, porque a nossa formação, ela não é construída com um professor, né? O cara Sim. pode ser muito bom, mas são esses contatos, né? Essa troca de informação que aí você vai ter com um monte de gente, né? Por isso que o encontro é tão importante, né? Por isso que a associação é tão importante. Né? Exatamente. Agora, uma outra pergunta, né? Como você já falou que grande parte da sua formação ocorreu no Nordeste, como você vê hoje o seu trabalho na UFRN desempenhando um papel significativo na promoção de destaque do Nordeste no cenário nacional de ensino e fazer musical da trompa? Crédito que historicamente vinha sendo dividido entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que é muito importante, né, a gente espalhar esses polos de formação, né? E, naturalmente, hoje se discute de alguma forma isso nas universidades, por exemplo, na pós-graduação se discute muito essa coisa de onde que vai ter os cursos, né? Porque não dá para a gente ter, por exemplo, todas as universidades no Brasil com 2 professores de trompa. Isso é uma realidade que a gente tem que equalizar isso com a necessidade de formação, com a busca pela formação, com os empregos que a gente tem, senão a gente vai estar formando um monte de gente que não vai ter emprego, né? Então, acho que é algo que tem que ser pensado também. Mas eu acho que foi muito interessante, principalmente pela questão da organização administrativa aqui da UFRN, que impactou em iniciativas legais, como foi a criação da ATB em 2013, né? Como foi a realização dos encontros brasileiros, do simpósio depois. Então, eu acho que isso foi legal nesse sentido. Né? Outra coisa é que é como em grandes centros nos Estados Unidos ou em vários países da Europa, né? Que você tem um lugar de formação que não é necessariamente no centro. Né? Você tem grandes universidades que elas são localizadas em cidades menores que funcionam quase que em função da universidade. Né? A cidade ela funciona quase que em função da universidade, então você vai para lá quase que se isolar para focar na sua formação e depois você volta para o grande centro. Né? Então eu acho que Natal, assim, apesar de ser uma cidade grande para esses padrões americanos e europeus, né? Mas no Brasil você tem a maioria dos empregos estão principalmente em São Paulo, né? Vão estar no Rio, em outras cidades maiores, que tem mais oportunidades nesse sentido. Então, eu acho muito interessante hoje a possibilidade das pessoas virem estudar aqui, então fazerem esse trabalho de foco na formação básica e depois voltarem para o seu centro para viver a vida profissional. É mais uma opção, né? Não é que as pessoas tenham que fazer isso. Então, eu acho que isso é muito interessante. A gente tem um eixo legal com várias orquestras aqui entre Natal, João Pessoa e Recife, principalmente. Então, e João Pessoa e Recife também tem professores de trompa, né? Então, eu acho que
essa troca, assim, né, entre sendo Natal, uma cidade também com professores de trompa, tem sido muito legal. Então, quando a gente faz os eventos aqui, a gente tem a Mostra de Trompas, né, que é um evento anual agora, também é bem interessante, né? O pessoal vem para cá e a troca de informação, ela acontece, né, de uma forma bem intensa, eu diria. Então, acho que são benefícios, né? São benefícios. Eu acho que ter Natal ou outros centros que eu acredito que vão surgir nos próximos anos, eu acho que adiciona ao fato da gente ter já movimentos bem intensos em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E sempre fazer essa troca, como, por exemplo, o professor Filipe veio para cá agora, né? Outros professores de vários lugares já vieram tanto para a mostra como para esses eventos maiores que eu mencionei antes. Então, é o que faz a comunidade como um todo crescer, né, no Brasil. Com certeza. Agora, uma pergunta que eu fiz para a Alma, né, no último episódio, eu gostaria de repetir a pergunta para você. Qual é a sua abordagem de interpretação musical? Você se inspira em influências ou referências específicas ao interpretar? Acredita que o meio cultural e familiar também influenciam nesse aspecto? Sim, eu até compartilhei num dos vídeos na rotina recentemente um pouco do meu processo, né? Então, normalmente, quando eu vou estudar uma obra, eu tento estudá-la sem ouvir, ou se for uma obra que eu ouvi faz tempo, né? É melhor, e aí eu tento criar um pouco da minha interpretação, depois eu vou ouvir para tentar coletar ideias, mas eu tento deixar o meu processo criativo também muito vivo, né? Porque se a gente vai exclusivamente ouvir outra pessoa, é muito grande a possibilidade, né, de você, mesmo que inconscientemente, repetir aquela interpretação. Então, recentemente, inclusive, eu estava pensando, né, tem muitas novas gravações dos 4 concertos de Mozart, né? E aí eu sempre estou estudando, sempre estou trabalhando para, inclusive, levar para as aulas, né, com os meus alunos. E eu fui ouvir as gravações, assim, são tantas interpretações diferentes, sabe? É difícil você dizer que existe uma maneira de tocar, não existe uma maneira de tocar Mozart. Mesmo os grandes consensos, vamos dizer assim, terminação feminina, que é uma coisa que muita gente fala no repertório do período clássico, né, principalmente. Eu ouvi grandes trompistas tocando com gravações maravilhosas que às vezes não fazem em muitos lugares que seriam óbvios, entre aspas, a terminação feminina, entendeu? Então, mas aí é interessante você ouvir, porque às vezes você sente que aquela frase pede aquela inflexão, e aí você fica mais receoso, receosa, né, de fazer, porque eu quero ficar mais fiel ao estilo, mas aí quando você vê outras pessoas fazendo assim, talvez liberta um pouco mais nesse sentido, né? Uhum. Então, é uma mistura entre ter a sua própria criatividade e a inspiração de outras pessoas tocando, né? Uhum. E sobre o ambiente familiar, né, que você perguntou, no meu caso, sem dúvida, né, eu tive uma grande influência do meu pai. Hoje, e é natural isso, assim, né, já faz tempo também que ele faleceu, né, 13 anos, então hoje eu entendo que eu penso algumas coisas interpretativas bem diferentes do que ele pensava, mas houve uma grande influência no processo. E eu acho que nós estamos permanentemente nesse processo de desenvolvimento artístico, né? Então, hoje, se eu fosse gravar meu primeiro CD novamente, que foi gravado em 2009, nossa, eu gravaria completamente diferente. Para ser honesto, eu nem gosto mais de ouvir o CD. Porque eu tocaria de forma completamente diferente. A mesma coisa já acontece com o CD que eu gravei em 2019, entendeu? Então, acho que essa evolução é uma coisa permanente. Mas a família influencia, sim. Mesmo que os familiares não sejam músicos, o fato, o que a família escuta, né? Eu acho que todo mundo tem alguma ligação com música, né? E a gente está fazendo, inclusive, uma pesquisa agora sobre o mercado de trabalho e trompa, eu e a Maria Suelen Magalhães, né? É uma pesquisa independente, ela já concluiu o mestrado, mas a gente está meio que dando um passo a seguir em relação à pesquisa dela. E aí a gente está entrevistando algumas pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, e algumas dessas pessoas comentaram justamente isso, né? Que o pai ou a mãe não era músico, não é músico, mas a influência que o que essas pessoas ouviam teve na formação musical da pessoa, né? É interessante você estar falando sobre isso, né?
Eu venho de uma família onde a música sempre esteve muito presente. A nossa família sempre se reuniu aos domingos na casa dos meus falecidos avós. E no final desses domingos, né, a gente iniciava o que a gente chamava de cantoria. Então os meus tios, né, ficavam batucando na mesa, minhas tias começavam a cantar. Todas elas adoram cantar e cantam super bem. Minha mãe, inclusive, tem uma voz linda. E só que o que me trazia mais curiosidade, às vezes eu chegava lá de manhã e meu avô tava escutando o vinil dele lá, chorando. Eu falava assim, cara, por que a música faz isso com o meu avô, que é um cara durão, sabe? Então isso me fez me levou a estudar música, sabe? Assim, despertou um interesse muito grande. Então, assim, realmente a família influencia nesses aspectos. Inclusive, eu passei agora recentemente, né? Ainda estou passando um período complexo dentro da minha carreira, e eu estou revisitando essas coisas que a minha família sempre cantou, que gostam de cantar e ouve. E estou trazendo isso um pouquinho para o meu dia a dia. Então, assim, eu estudo, faço meus estudos técnicos, né? E em um determinado momento eu pego o instrumento e vou tocar uma melodia, sei lá, um carinhoso da vida, sabe? E relembrando esse período. E isso tem me ajudado muito nessa questão, sabe? Então, acho que realmente, cara, a família, né? O meio cultural também, né? O cultural que eu digo aquele do lugar mesmo ali, ajuda muito nesses aspectos. E eu achei interessante você ter falado sobre isso, porque calha muito com o que eu estou vivendo no momento, assim. Para eu não chorar, né? Porque é um momento... Vamos dar continuidade aqui. Como professor e também como pesquisador, quais são suas impressões sobre o ensino da trompa no Brasil hoje? O ensino hoje, ele está muito mais... como é que eu poderia dizer assim, né? Está muito mais coletivo. Então, antes nós tínhamos grandes iniciativas de indivíduos, né? Mas hoje, com a associação, com os eventos menores, a gente já está num patamar, né, que eu acho muito legal, que é como você vê acontecer nos Estados Unidos, em vários países na Europa. A gente já está no momento que nós temos os eventos menores de trompa. Nós temos o grande encontro brasileiro, vamos dizer assim, nós temos os eventos menores. Todos esses eventos, eles trazem essa troca de informação. Então, hoje, eu estou pensando em alguma coisa diferente sobre o instrumento, eu vou estar lá nesse evento e eu vou estar conversando com meus amigos, com meus colegas, né? E assim, a evolução vem daí, porque aí um diz uma coisa, outro diz outra, e aí a gente vai cada um encontrando, né, o seu caminho, e ao mesmo tempo, que aí é uma coisa como se diz da globalização também, né? Você vai ter entendimentos mais consolidados de área, né? Então, mesmo que que existam diferenças entre as abordagens, os estudantes, ou os próprios trompistas, os próprios professores, eles vão saber que existe a possibilidade da escolha. Eu posso seguir um caminho ou outro, mas eu sei que esses dois caminhos existem, entendeu? Então, eu acho que antes, quando as iniciativas eram mais individuais, ainda não existiam, né, por causa porque não tinha eventos, né, porque não tinha associação, porque não tinha... Estava no período de se construir nessas ações mais coletivas. Então, eu acho que você ficava ali naquela perspectiva e faltava o complemento. E é como eu falei isso de Frank Lloyd, né, lá em BH. Quantas vezes eu não já ouvi isso que ele falou, de um monte de gente falar de diferentes formas. Mas as palavras que ele usou na hora, eu achei tão claro, assim, tão direto. Então, para mim, foi uma abordagem perfeita para esse assunto, que pode não ser para outra pessoa. Sim. Como eu falei, alguns alunos nem lembravam que ele tinha dito isso. Né? Então, hoje a gente tem essa coletividade muito mais forte, assim, e isso está resultando, para mim é claro que o nível está cada vez maior no Brasil, né? Sim. E, assim, você vê os mais jovens, o acesso que eles estão tendo, né, é impressionante, assim, os alunos que estão nessa faixa aí dos 15 aos 20 anos hoje, principalmente, né, eles estão vindo com muito mais informação. E eu acho que isso é um resultado desse desenvolvimento, né, do ensino no Brasil. Sim. Adegundes, antes de ser presidente, né, da IHS, você foi um dos fundadores e também talvez o principal articulador
para que o projeto da ATB virasse realidade. Inclusive, presidiu, né, essa associação de forma bastante significativa. Dentro desse contexto, qual é a sua perspectiva sobre o papel dessas organizações e como elas contribuem para a evolução de toda uma classe? Eu acho que você já respondeu um pouco sobre isso, né, mas queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, né, que você participou desde o início, né? Eu diria que é decisivo, assim, né? Faz toda a diferença. Quando a gente criou a ATB em 2013, eu acho que foi nesse período aí que eu encontrei com alguns amigos trombonistas, né? E aí eles diziam justamente isso. Eles falavam, olha, Gundinho, tenta observar aí, sei lá, daqui a 10 anos, né? Coincidentemente, a gente está em 2023, daqui a 10 anos, né? Sim. E eles falavam, olha, os trombones, é impressionante como mudou o nível e a quantidade de trombonistas em relação a quando a associação deles de trombonistas foi criada, né? Já fazia mais de 10 anos. E para mim é a mesma lógica na ATB, assim, porque é como você ir para um encontro da International Horn Society. Basta você ir uma vez, que eu acho que muda completamente assim a sua cabeça, entendeu? Você vê como o mundo é grande e como tem informação, assim, tem gente, né, tocando diferente, é uma inspiração, assim, né? E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem de uma associação, né? Associação não é instituição a priori que vai oferecer a você. Isso é uma consequência. A associação é as pessoas se juntam para construir algo juntas. E aí, nesse processo, é que quem está envolvido aprende muito e muitas coisas são geradas para outras pessoas que não estão envolvidas e que também vão se beneficiar daquilo ali, ajudando como pode. Então, sendo membro de uma associação, você vai ajudar nesse processo e você vai receber em troca, mesmo que indiretamente, com esse crescimento da área que a gente fala, né? Então, sempre que eu puder, eu vou estar nos encontros da ATB, nos encontros da IHS, em eventos menores. Eu aprendi, e para mim, assim, cada evento que eu vou e que eu saio, inclusive eu escrevi um pouco sobre isso na última mensagem, né, na Ronical, na mensagem do presidente, né, que assim, é uma renovação que você tem. Qualquer evento que eu posso ir de trompa, eu quero ir porque muda. Eu me sinto melhor a cada evento que eu vou e saio, né? Então, para mim, o papel dessas instituições, assim, é decisivo. Elas fazem toda a diferença. E alguém pode alegar assim, pô, mas a gente não pode ter os eventos se a gente não tiver as associações? Pode. Mas o poder, por exemplo, que a gente tem tanto com a ATB como com a IHS, quando nós estamos institucionalizados, é muito maior. Se eu estou fazendo um evento meu individual aqui e eu convido, sei lá, Sarah Willis para vir, é diferente se eu tenho uma Associação Brasileira de Trompistas, é diferente se eu tenho International Horn Society. Sim. Né? Concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, a falta desse entendimento, juntando até aquela questão da acessibilidade também, foi o que fez com que não desse certo, né, a primeira tentativa de associação, acho que brasileira, né, de trompista, né? Uhum. Que teve, acho que foi em 96, se eu não me engano, quando o Herman Bauman teve aqui no Rio, né? Uhum. E lá na Unirio eles decidiram, né, fazer uma associação. Só que não foi para frente, acho que um pouco por conta dessas situações, né, que você colocou. Uhum. Enfim. Mas, assim, eu agradeço por toda a conversa, né? E antes de a gente encerrar, de fato, gostaria de fazer aquelas perguntinhas rápidas, né? Que você responde também de forma rápida. Preparado aí? Vamos lá. O trompista que você admira? Sarah Willis. Seu artista preferido no gênero erudito? Hilary Hahn, a violinista. E no gênero popular? Spock, da Spock Frevo Orquestra, né? Uhum. Método preferido? O Arte Consciência. Obra brasileira preferida? O Concerto para Trompa e Banda, né? Originalmente, de Fernando Dedes. Maravilha. Obra estrangeira preferida? O Concerto de Glier. Compositor brasileiro preferido? Maestro Duda. Excelente. Compositor estrangeiro preferido? Richard Strauss. Seu professor mais influente?
Aí eu citaria dois, né? O meu professor de trompa, o Cisneiro de Andrade, e o meu orientador na pós-graduação, o professor Luiz Ricardo Silva Queiroz. Legal. Uma frase motivacional que a inspira. Acredite em você mesmo, você mesma, e seja seu maior fã. Excelente. Acho que precisa disso, né? Acho que todos nós precisamos acreditar assim, mais nisso, né? Em nós mesmos. Né? Maravilha. Muito obrigado, tá? Pela sua participação, disponibilidade. Com isso, a gente conclui aqui mais uma entrevista do Horncast. Desejo a todos aí uma excelente semana e um forte abraço a todos. Beleza, gostaria de agradecer também, Marquinhos, o convite. Sempre um prazer conversar com você. E é isso. Abraços para todo mundo.